Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Queria deixar uma mensagem para a nossa meditação dessa tarde. E antes de eu estar lendo essa passagem, queria pedir a todos aqueles que ainda não foi inscrito, que possa se inscrever e possa deixar aquele teu like aí para poder estar ajudando o canal, tá bom, meus irmãos? E aqueles também que puder compartilhar, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que você desejar do teu coração. Queria deixar essa mensagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, no versículo, a partir do versículo 1, que o título vai dizer: A parábola das boldas. Então Jesus, mandando a palavra, tomou a falar em parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a certo rei, que celebrou as bodas de teu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e os cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para os seus campos, outro para os seus tráfegos, e outros apoderaram-se dos servos, e ultrajaram, e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída do caminho, e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, todos maus como bons, e a foi cheia de convidados. Principal é isso aqui, meus irmãos. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui? Não tenho vestido nupcial. E ele emudeceu, e disse então o rei aos servos: Arrancai-o de pé e mão, e levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que eu quero trazer, meus irmãos, para mim e para você na meditação dessa palavra, porque muitas das vezes a gente vamos pregar, vamos falar dentro desse assunto, nas pregações, nas oportunidades, e muitas das vezes a gente somos questionados por causa disso. Porque eu entendo e compreendo que quando a gente aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nova criatura nós somos diante da presença do Senhor. Eu entendo que quando a gente se batizamos nas águas, tudo aquilo que a gente fazia ficou pro passado. Nova criatura somos diante da presença do Senhor. Então, se nova criatura somos diante da presença do Senhor, a gente temos que deixar o nosso hábito, o nosso costume, tudo para trás. E quando a gente vai pregar, falar de crente,
Aqueles que dizem ser servo do Senhor, serva do Senhor, não muda o seu hábito de usar suas vestes. Quando a gente vai pregar, falar de servos que andam no meio da rua, de bermuda, de blusa, de camiseta, mulheres que andam no meio da rua, com saia colada no corpo, de shortinho marcando o corpo, vestido marcando o corpo, muitas das vezes eles questionam, fala que isso não tem nada a ver, que quem comanda a gente é a presença do Espírito Santo, com certeza, é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não entendo que as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas que verdadeiramente entram para a presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus não incomoda ela, para ela poder trocar suas vestes, mudar sua veste, andar a caráter de Jesus Cristo. Porque a gente vai entender que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Se a gente somos mais imagem e semelhança de Cristo, será que se Jesus Cristo tivesse agora, nessa época agora, de 2023, será que ele ia estar andando aí pelas igrejas, evangelizando, pregando, de calça saruel? Ele ia estar andando no meio da rua para poder ir na casa dos seus irmãos, ou até mesmo ir no mercado, numa mercearia? Ele ia de bermuda, ele ia de camiseta? Não entendo. Será que ele ia fazer isso? Será que as mulheres como Maria Madalena, a mãe dele, a mãe de Jesus, Maria, quando andava, como outras mulheres também acompanhavam, será que elas iam estar do lado dele quando ele estivesse evangelizando, saindo para pregar nas igrejas? Elas iam ir de saia curtinha, saia colando no corpo, marcando o corpo todinho, vestido, marcando o corpo, com aqueles decotes parecendo os seios todinho. Eu queria que vocês me tirassem essa dúvida. Eu não estou aqui para poder criticar ninguém, cada um faz da sua vida o que bem entender. Como eu fiz da minha o que eu bem quis da minha vida. Eu segui a presença, eu segui o intuito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou que era para eu poder parar de usar bermuda, parei de usar bermuda. O Espírito Santo de Deus falou que era para eu poder parar de usar camiseta, parei de usar camiseta. Eu, assim que eu me converti, que eu entrei para a presença do Senhor, eu estava indo para a igreja, falei para o meu pastor e muitas pessoas que estavam dentro da igreja, eu falei, eu venho para a igreja, estou na igreja, mas eu ainda tomo vinho. Mas eu falei para Deus, que a hora que Deus falasse, que era para eu poder parar, para ele poder fazer que o Espírito Santo de Deus me incomodasse. Uma certa feita, eu dentro da minha casa, num domingo, fui no mercado, comprei o vinho, botei na minha geladeira e eu fazendo almoço dentro da minha casa com a minha esposa. E ali o Espírito Santo de Deus tocou quando eu tomei o vinho, não sei se eu estava na terceira ou na quarta, eu não lembro. Ali o Espírito Santo de Deus, ele tocou no meu coração quando eu bebi. Aquele vinho quase voltou, me deu aquela ânsia de vômito. E ali eu falei para minha esposa, nunca mais eu boto vinho na minha boca. Ela pegou e falou, você não botar mais vinho na boca? Duvido. Porque eu era uma pessoa que, quando chegasse, eu ficava de segunda a sexta até 2, 3 horas da tarde sem beber. Sem beber vinho. Mas quando desse esse horário, eu tinha que tomar um vinho. Eu tinha que ter meu vinho dentro da minha casa para poder beber. Eu não ia mais para a rua, mas dentro da minha casa eu tinha que ter. Mas só que eu tinha falado que quando Deus não quisesse que fizesse, que o Espírito Santo de Deus me incomodasse. E ali naquele exato momento o Espírito Santo de Deus me incomodou. E de lá para cá nunca mais botei um vinho na minha boca. E foi como o Espírito Santo de Deus me incomodou. Para que eu trocasse, mudasse a minha veste. E ali eu mudei minha veste. Porque desde o momento que quando a gente somos servos de Deus, a gente andamos, a gente estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A gente queremos andar semelhante a Cristo. E Cristo, ele não, eu creio que ele não andava desse jeito.
A gente temos que ser exemplo. Eu canso de pregar na minha igreja, onde eu tenho oportunidade, a gente temos que ser exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo é a gente ser uma nova criatura. A gente não ser aquilo que a gente era. A gente não temos que andar e se comportar como a gente era. Como é que as pessoas vão ver Cristo, o Espírito Santo de Deus, sobre eu e você? As pessoas vão ver que a gente mudamos, porque elas sabem que a gente estamos na igreja. Mas a gente também tem que mudar o nosso comportamento, a nossa veste. Temos que andar a caráter de Cristo. A gente temos que andar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço a vocês que vocês possam deixar a opinião de vocês, porque eu estou aqui para poder aprender, para poder saber aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acham que é certo, que não é certo. Pode falar, meus irmãos, porque a gente estamos aqui para poder pegar e saber mais sobre a palavra de Deus, como a gente devemos se comportar. Isso é uma opinião minha. Carlos Henrique, minha opinião. Mas vocês também têm a opinião de vocês. Porque como a palavra aqui mesmo diz, aquele homem do qual entrou naquela festa de núpcias, ele, por causa da veste dele, ele foi lançado nas trevas. E ali se ranger de dente. Aí Jesus Cristo ele diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É só parar para poder observar, meus irmãos, como é que os servos do Senhor estão andando, se comportando hoje em dia com as suas vestes. As servas do Senhor, como elas estão andando e se comportando hoje em dia com as suas vestes. A gente temos que parar para poder observar, prestar bem atenção, porque para quando chegar naquela grande hora, meus irmãos, não ter uma decepção. Porque a palavra de Deus ela está sendo semeada a todo momento, está sendo dita, mas só que as pessoas estão querendo levar do jeito que ela quer interpretar para ela. Mas só que muitas das vezes essas interpretação vai te levar à ruína, vai te levar para o lugar errado, sacar de quê? Porque se Jesus Cristo voltar agora e arrebatar a sua igreja, aqueles que estão dignos, eles vão subir. Aqueles que não estão, ainda vai ter a oportunidade de ficar para a tribulação. Ali ele vai ter a oportunidade de se arrepender, por bem ou por mal. Mas só que infelizmente, se Jesus Cristo voltar agora, nesse exato momento, para mim, que Jesus Cristo ele volta para cada um todos os dias da nossa vida. Se ele voltar agora para mim, se eu não estiver dignamente diante da presença do Senhor, com a veste de núpcia, com a minha veste branca, lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, meu Senhor, vai ser tarde, só vou poder lamentar, porque meu destino vai ser o inferno. Então preste atenção porque a gente vai entender, como eu prego, eu falo, que para Deus não há pecadinho nem pecadão. Não precisa de eu deitar com a mulher para me poder dizer que eu estou adulterando. É a mesma coisa de eu deitar ou olhar para uma mulher no meio da rua, estou adulterando do mesmo jeito. Entre eu roubar uma caneta ou pegar 100 reais de alguém, é a mesma coisa. Estou roubando do mesmo jeito eu pegando essa caneta. É como se eu tivesse pegado 100 reais de alguém ou assaltado um banco. Para Deus não há pecadinho e nem pecadão. E há uma grande diferença. A gente vai ver a diferença das vestes dos judeus e para aqueles romanos. Havia certa diferença. Pode ver que quando Pedro traiu a Jesus Cristo, que ele ficou só pelos cantos, olhando a Jesus Cristo, havia uma mulher que ela falou que Pedro ele se vestia igual a Cristo. Então a nossa veste, ela faz total diferença. Ela faz total diferença de um povo de Deus e do povo ímpio. Então preste atenção, fica com essa mensagem.